Bom, é isso aí. Estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje falaremos do... Chama The Cloudminders. Cloudminders, é o 20º episódio? 20º episódio da terceira temporada da série clássica de Star Trek. Exatamente. Estamos chegando no finalzinho. Tá acabando, Tico. Tá acabando. Eu já tô com saudades, Newton. Mas calma, vem os filmes. Ufa. Depois vem os desenhos. E depois vem Next Gen. Next Gen! Tem muito Star Trek ainda pela frente. Sim. Esse episódio veio aqui pro Brasil como os Guardiões das Nuvens. Guardiões das Nuvens. Tá certo. Guardiões das Nuvens. Acho que tá... Na verdade, em inglês é Cidade das Nuvens, né? Uma coisa assim. Como que é? The Cloudminders. Os pensadores das nuvens, os... Tá, faz sentido também. As mentes das nuvens. Esse episódio de cara, me lembra do Império Contra-Ataca. A Cidade das Nuvens do Lando. Sim, com certeza. Porque ele também tem uma cidade nas nuvens. Sim. E apesar que elas não... A única relação entre elas é que elas estão nas nuvens, mas enfim. Eu não tenho como não lembrar do Império Contra-Ataca. Enfim. E na versão remasterizada, né, do Netflix, se não me engano, a Cidade das Nuvens também é muito parecida com a do Lando mesmo. Ah, é? É. Eu não, faz tempo que eu assisti a remasterizada, não lembro disso. Depois a gente assistiu junto também a versão original, né? E tem uma certa diferença entre as cidades. Sim. E é bem interessante, assim. Gostei das duas cidades. Bem observado aí. Esse episódio, ele tem um roteiro por trás do roteiro. Ele tinha uma outra história, bem diferente, que não foi a que foi pro final, que foi filmada realmente. Ele tinha uma outra história. Na história original, Kirk, Spock, McCoy e Uhura desciam pro planeta para pegar cristais de lítio, porque esse planeta era uma fonte de cristal de lítio. E em algum ponto a Uhura se machucaria nesse roteiro. E eles não têm como se teletransportar de volta para a nave por algum motivo. E o McCoy acaba tratando a Uhura num hospital do planeta, né? Só que esse hospital... E todas as chitãozinhas estão na manutenção, né? Imagino também. Todas o quê? As navezinhas. Todas. E nessa de cuidar da Uhura no planeta, ele cuida na superfície do planeta, que é a terra dos que não tem nada. Né? E não nas nuvens onde todo mundo tem tudo. E então o que acontece? Ele vê os problemas de saúde que essa sociedade toda tem devido à extração dos cristais de lítio, que move a federação inteira, né? Porque todo mundo só se locomove por causa dos cristais de lítio, né? Que a gente já viu que todo planeta que tem cristal de lítio, ou ele tem, tipo, 3 mineiros procurando por esposas e o Mudge vai lá e joga as mulheres lá pra eles. Ou, tipo, é um planeta totalmente autômato, que não tem ninguém no planeta, de vez em quando, a cada uma década passa uma galera pra pegar os cristais, né? Porque o negócio é da barra pesada, né? Então, e aí tem um monte de criança morrendo por causa disso. E o McCoy fica transtornado com esse assunto, né? Fala, como assim e tal? E ele e a Uhura são meio responsáveis por criar essa rebelião, assim, daqueles que não têm contra aqueles que têm, por igualdade de trabalho, de condições melhores de trabalho, né? E igualdade de oportunidade para todos. Depois esse roteiro foi modificado, porque obviamente é muito mais barato filmar no meio de uma caverna do que numa cidade fictícia com um hospital e tal, que seria um problemão produzir todo esse cenário, né? Teriam muitos mais figurinistas do que tiveram nesse, né? Então a história foi se modificando por uma questão de custo mesmo. E aí a gente acabou tendo essa versão
do episódio, né? Essa versão que saiu do episódio. Mas é legal saber que existiu um outro... Aliás, assim, todo episódio tem um roteiro inicial com ideias muito mais mirabolantes e elas vão sendo podadas e remontadas e moldadas e adequadas à produção possível, né? Pra aquele episódio. Ser cabível produzir, né? Senão, né? É engraçado que é uma coisa que sempre aconteceu, né? E hoje a gente meio que tem um oposto, né? Porque meio que a gente consegue filmar qualquer coisa, meio que a gente consegue produzir qualquer coisa. Tá, sim, né? sim. Mas aí as grandes ideias não aparecem tanto, né? Sim. Antes as grandes ideias apareciam e às vezes elas eram podadas porque, a gente não tem como filmar isso, né? E como é que a gente vai filmar isso de uma forma parecida ou de uma outra maneira que seja factível, né? Sim, verdade. Hoje, né? a gente precisa filmar pontuado. A nave sendo atraída pra dentro de um buraco negro. Beleza, a gente faz isso aí, tranquilo. A gente precisa filmar, tranquilo, a gente tem como fazer. A gente precisa de uma cidade de 100 bilhões de pessoas. Tá. Tranquilo. Pode ser semana que vem? Que já tem umas outras coisas na fila do render, né? Na fila do render. Enfim. Mas realmente hoje é muito fácil produzir qualquer coisa que você queira imaginar, né? Mas realmente as ideias estão minguando. Bom, uma outra coisa que esse episódio me traz logo de cara é Metrópolis, do Fritz Lang, que é um dos grandes cineastas classicões, assim, né? E Metrópolis foi um dos primeiros grandes filmes de ficção científica da história do cinema. E cinema mudo ainda, né? E foi inclusive a primeira aparição de um robô em tela, que é a Maria. A Maria é o primeiro grande robô que aparece. Não, é o primeiro grande não, é o primeiro robô, ponto. Ok. E ela... Enfim, o filme também tem essa divisão de classe social, a classe daqueles que pensam e aqueles que executam, né? O pensador e o executor, né? E... Parafraseando o Ian Anderson, né, do Jethro Tull, né, o pensador e o feitor, eles não permitem a existência do outro, né? Enquanto o cara que pensa, o intelectual, ele acha que ele é superior, então a existência dele tem mais valia do que o executor, o cara da mão de obra mesmo. O cara da mão de obra fala, sou eu que faço todo o trabalho, e esse cara fica só sentado com a caneta na mão, né? Eu que faço tudo, né? E não ganho nada. O cara só fica lá na cadeira, no ar-condicionado, sem fazer nada. E é legal, porque isso é um conflito tão antigo quanto o trabalho, né? Sim. Desde que o homem começou a fazer coisas, esse conflito deve existir, né? Sempre existe. Eu tive a ideia, então eu sou o grande cara. Não, fui eu que fiz acontecer, então eu sou o grande cara. É bacana demais, cara. E quantas versões... Basicamente, desde que existe a civilização, desde que a gente esse questionamento, essa coisa existe, né? Desde que a gente se juntou como sociedade, a gente tá brigando pra saber quem que tá fazendo as coisas, né? Eu tô fazendo, não, sou eu que tô fazendo, não, sou eu que tô fazendo. E quantas formas esse mesmo conflito já tomou pela história, né, da ficção, num geral, não só da ficção científica, mas da ficção em geral, né, da narrativa ficcional, né? É muito bacana pensar nisso. E agora Star Trek tem a sua versão desse conflito, né? Enfim, eles estão chegando nesse planeta porque eles precisam pegar um minério X, porque tem um outro planeta que... tá passando por uma dificuldade ecológica, acho que muito grande, né? E eles precisam desse minério para... Esse minério solucionaria resolver essa crise, esse problema, né? Esse é a desculpa, né, do episódio, né? Por que a gente tá aqui, né? É pra isso aqui. Sim. Mas só rapidinho, esse episódio também me faz lembrar... Obviamente, esse filme que eu vou citar é Elysium. Nele, na verdade, ele pega a influência de todos esses filmes que a gente acabou de falar, né? Sim. E não o contrário. Mas é mais um episódio, mais um filme, uma mídia que trata sobre esse assunto, né?
das pessoas que estão nas nuvens, né? No caso, especificamente numa estação espacial na órbita da Terra, controlando, pensando e matutando como fazer as coisas, e o pessoal lá de baixo fazendo, né? Sim. E com péssimas condições e tudo mais. Mas é isso. E se parar pra pensar, a gente coloca Blade Runner nessa linha, né? Blade Runner tem as colônias fora da Terra, que tipo, quem tinha dinheiro sai da Terra e quem não tem dinheiro fica aí com aquela poeira radioativa e tal, se vira aí, né? O problema não é mais meu, né? Sim. E, enfim, a gente consegue achar... Agora que eu tô salvo, meu problema foi solucionado. O meu problema resolveu, do outro é do outro. O problema é meu, como disse Homer Simpson, o problema é meu e eu dou pra quem eu quiser. Ok. Gostei. Mas uma coisa bacana nesse episódio é que, enquanto ir pegar o minério é só desculpa pro episódio acontecer, é o estopim pra jogar a discussão na mesa, né? Ele não serve só de estopim, ele serve também como um pouco de construção de mundo, porque eles têm um diálogo que diz que mas vocês são parte da federação, então vocês têm uma obrigação de ajudar todos os outros membros dessa federação. Isso. Então, o seu coleguinha aqui tá passando uma necessidade e o seu planeta tem o recurso para resolver. Então, dá a sua cota aí. A gente tem que distribuir esse recurso por toda a federação, todos os membros da federação, né? Sim. Então, quanto mais... Algo muito similar à OTAN, por exemplo, né? Tem alguém que precisa de alguma coisa. Não sei se seria no caso da OTAN, talvez seria algo mais ou menos como a União Europeia, né? Mas de qualquer maneira, é mais ou menos essa ideia, Sim, né? Se alguém precisa, alguém pode dar uma ajuda. Realocação, né? De recurso, né? A gente tem como transportar isso. E em épocas de crise, até uma nave espacial como a Enterprise faz o serviço. E é uma crise. Sim. Né? Eu acho legal porque são 2, 3 frasezinhas trocadas super rápidas assim a respeito disso, mas aprofunda um pouco qual é o papel da federação realmente, a não ser fazer com que as pessoas não briguem, né? Porque a princípio eu faço parte da federação, então essa galera que tá dentro da federação não vão me bater, né? E eu não posso bater neles, então a gente vai ficar em paz porque todo mundo é meio amiguinho dentro desse círculo aqui. Os Klingon não fazem parte ainda, a gente pode sentar o cacete neles, eles podem sentar o cacete na gente. Mas esse meu coleguinha aqui, eu não vou brigar com ele. Né? A princípio, a federação tinha só essa função, né? Sim. De juntar essa galera. Porque no próprio episódio fala com frequência, né? Da não interferência, né? Então é mais outra coisa, né? Tem essa coisa de realocar esforços, um ajudar o outro e tudo mais, mas ninguém pode se meter nas suas coisas, né? Sim, eu vou fazer a minha parte, só que o meu governo interno é meu governo interno. Né? Não vem dar pitaco aqui não, Kirk, porque eu que sou o cara. Né? O que por si só amplia também essa construção de mundo de Star Trek, né? Até onde que a Federação pode ir? A Federação pode chegar, entrar no quintal do outro, sair dando pitaco, esse vaso não fica bonito aqui, muda pra outro lugar, porque eu sou a Federação e fuck yeah, né? Não é bem assim. A Federação também tem os seus limites, também tem as suas rédeas ali, né? E também é colocado em xeque por um planeta unitário ali. Olha, aqui eu não vou fazer isso porque eu não sou obrigado e não faz parte da sua ossada. É um ponto bem bacana, né? Sim. E tá fora da sua jurisdição. Tá fora da sua jurisdição. E dentro do episódio funciona como artifício narrativo. Porque se o Kirk for chegar, eu tô aqui com minha insígnia aqui da federação e tal, eu vou fazer o que eu bem entender, você não tem episódio. Né? Então serve para construir o universo da série inteira, também serve como artifício narrativo desse episódio que gera um conflito pro Kirk. Olha, Kirk, você não pode fazer isso. Porque aqui eu sou o cara e você é só o cara que veio fazer o transporte. É bacana, cara, é esperto isso, é bem, bem esperto, inclusive.
É muito legal essa discussão, esse conflito mesmo, né? De, pô, tem uma coisa errada que eu quero ajudar a resolver e tudo mais, mas também eu não posso, mas também eu não tenho tempo pra ficar resolvendo, eu tenho que fazer a minha missão, que é pegar as coisas e ir embora. E o roteiro ainda te dá esse senso de urgência, porque olha, você não pode ficar aí eternamente. Corre, corre, corre. O pessoal tá morrendo lá. Então você tem diversas camadas de problemas, né? Você tem um probleminha aqui, você tem que é agravado por esse outro problema, que é agravado pelo outro, que agrava o primeiro, que, né, vai piorando tudo. É bem, bem legal, cara. Muito, muito bem escrito o episódio, né? Muito bem dirigido também. Gostei também. Não, ele é legal, cara. Ele tem, obviamente, alguns probleminhas de produção, mas não de roteiro propriamente dito, mas de produção mesmo. Tem uma hora, inclusive, que o Kirk é ventrílogo, né? É ventríloco. Porque tem a voz do Kirk falando, mas o Kirk não tá mexendo a boca. É verdade. Oi, o que aconteceu aí? Mas ok, tipo, vira meme depois, né? Vira piadinha pra fazer do episódio, né? Sim. E a gente tem um vermelhinho, que é um dos mineiros, né? Que trabalha lá pra extrair o... Dessa vez não é um vermelhinho da Enterprise que morre, né? Não, é um vermelhinho nativo. Né? Ele estava de vermelho, porque a roupa dele era vermelha, e os caras iam levar ele pra ficar preso lá. E ele falou, não, eu tô de vermelho e eu vou morrer nesse episódio. E ele dá um empurrão na galera e pula lá da cidade, pula da nuvem. Sim. E, tipo, se esborracha lá no chão e, tipo, cumpriu a função de vermelhinho. Vou morrer. Exato. Com orgulho do meu uniforme vermelho. Vamos fazer uma pausa, gente? Vamos fazer uma pausa. Até daqui a pouquinho. Bom, é isso aí. Estamos de volta. Segundo bloco. Para o segundo bloco. Vamos ver. Basicamente, a discussão desse episódio gira em torno desse pessoal da elite do planeta que vive nas nuvens, que são os pensadores, os filósofos, os artistas, né, que vivem essa vida de conforto, né, e de não falta, né, nada falta para eles, né, em nenhum espaço da vida deles está faltando alguma coisa, né? Não tem nenhum buraquinho na vida deles. E eles... E toda essa utopia, né? Como toda boa utopia, ela é uma distopia para alguém, né? A utopia, ela não... Ela é falsa, essa ideia de que uma utopia, ela é boa para todo mundo. A utopia, ela é bom para quem está sendo beneficiado por essa utopia. Toda a estrutura que mantém essa utopia funcionando tende a ser distópica. Né? Inclusive no livro que deu origem ao termo utopia, né, ao nome utopia, existem escravos. Né? Então, a utopia não era para esse pessoal. A utopia, a gente sempre tem que olhar para quem que é essa utopia. Né? E existe esse pessoal que são os trabalhadores, né? Que são esses mineiros que extraem esse minério X aí dessa mina, né? Que por que esse minério beneficia o planeta inteiro, eles não explicam nunca. A gente só sabe que esse minério é importante para o outro planeta. Sim. Como que ele cria essa estrutura toda funcionando nesse planeta, ninguém explicou, né? Mas não é o foco do episódio também, mas... Sim. Seria legal se tivesse um pouquinho mais de explicação a respeito disso, né? Assim, eles falam o tempo todo de mineiros e tudo mais. Talvez possa ser, obviamente, outros minérios e assim por diante. Mas realmente a impressão que dá no episódio é que só existia esse minério que está sendo... Só existia esse minério. Sendo cavado, né? E até porque o próprio minério, na sua forma... não refinada, né? Ele é a causa do problema também. Porque
esse minério não refinado, ele exala um gás que ele é incolor e ele é inodoro. Então você não... É imperceptível. Você não percebe se não tiver algum equipamento para procurando alguma coisa, né? Procurando o gás. Então ninguém vê. Ele é quase ar. Sim, ar, exatamente, né? Exatamente. E sabe, essa é exatamente uma das coisas que eu mais gostei nesse episódio, que é a complexidade das coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gostei é a... Por exemplo, o pessoal da cidade, das nuvens e tudo mais, que... Sabe, olha pros mineiros como falando, pô, não adianta ser bonzinho com eles, não adianta... Não é ser bonzinho, né? Não adianta você expressar pensamentos complexos que eles não vão entender. Não vão entender. Né? Porque, mais uma vez, tornando o outro tão inferior que até a questão biológica não é que se torna um argumento, mas se torna um argumento, faz com que o cara é realmente inferior mesmo até fisicamente. Sim. Né? Sobre a perspectiva dos outros, do pessoal das nuvens, né? Existe uma discussão exatamente sobre esse ponto entre o Spock e o McCoy. Sim. Que o McCoy fala, realmente eles têm uma diferença intelectual e tudo mais, né? Eles têm 20% a menos de capacidade cerebral do que o pessoal das nuvens, né? O pessoal que vive no céu, né? E aí o Spock fala, mas isso não faz sentido porque eles são a mesma espécie, né? E aí existe essa discussão, e aí que eles chegam nesse argumento de que é o minério cru, né? O minério não refinado. Que é exatamente esse gás que cria essa diferença, né? Impede o desenvolvimento cerebral enquanto expostos. Se você retira esse pessoal da exposição do gás, em pouco tempo o cérebro retoma a sua atividade normal. Então eles teriam a mesma capacidade mental que o pessoal das nuvens. Tanto que a menina principal dos mineiros, a líder, a líder dos mineiros, né, que quando mais jovem, Vanna, ela trabalhou na casa do grande líder da Cidade das Nuvens, né? E ela recebeu, então, uma cultura melhor, recebeu uma educação melhor e não estava exposta ao gás. Né? Por isso que ela fala melhor que os outros, ela argumenta melhor que os outros, ela tem ela consegue manter linhas de raciocínio igual a todo mundo, né, no planeta. E uma coisa que eu achei muito legal, muito interessante, é realmente que como os outros falam e tudo mais, os outros mineiros, você percebe que eles são meio... Eles são mais brutos pra falar, eles transmitem a mensagem, mas quase, né? Quase que não. Exatamente, um pouquinho. Ok, acho que entendi. Conseguiu, mas... O que por si só é uma discussão, né? Se você tirar todo esse ambiente do gás que tem um efeito negativo para o desenvolvimento do cérebro, para a capacidade cognitiva deles e tal, se você tirar tudo isso, você pegar só o fato de que ela foi retirada daquele ambiente e recebeu uma cultura diferente, recebeu estudo, recebeu informação, foi criada fora daquele ambiente de falta, né? Ela foi criada num ambiente de plenitude, onde ela tinha acesso a meio que tudo. Ela já seria outra pessoa, né? O que muito diz respeito a instituições de ensino, né? Hoje em dia, por exemplo, né? Grande parte do problema é que as pessoas não recebem uma educação mínima necessária para você conseguir pensar. As pessoas recebem
uma quantidade de informação o suficiente para você poder viver dentro dessa sociedade sem causar problemas. Né? Mas se você receber um pouquinho a mais de informação, você começa a pensar de verdade. Isso aí a gente já não quer, então não dá esse tequinho a mais de informação. Né? Manter 98% da população esmagada lá embaixo pra tipo, ó, não sobe não. Né? Saber o suficiente pra se manter produtiva. Seja produtivo. Ó, não, olha, estamos te dando informação disso, curso disso, não sei o que lá, olha só, profissionalizando. Mas não pensa muito não, não pensa que a gente não quer. Isso é uma discussão que vem junto nesse episódio, né? Ela vem meio que paralela a essa discussão de condição de trabalho que o episódio coloca quando o Kirk saca a máscarazinha de pintura que ele pegou na loja de material de construção ali. Eles falaram que era uma máscara super tecnológica e não sei o que. Tipo, eles realmente passaram na loja de material de construção e falaram, dá daquelas máscarazinhas de pintura. E foi isso. Exatamente. Eles colocaram uns negocinhos vermelhos. Uns negocinhos só pra mostrar que tem um filtrozinho, alguma coisa assim. Cara, é muito bom. Mas realmente... muito legal isso mesmo. E também mostra o outro lado do pessoal da cidade que... Pô, mesmo... Agora eu entendi o que você tá falando, mas eu não quero mudar o que eu tenho. Né? Também... Ou seja, mesmo... Principalmente nessa explicação, né, do Kirk pro conselheiro lá da cidade, o pai da menina lá, falando, a gente fez a pesquisa, a gente pegou o minério, ele realmente traz essa limitação cognitiva e tudo mais. Se o pessoal usar essa máscara, eles vão voltar à sua atividade normal e tudo mais. Tipo, olha, tá aqui, a solução do problema tá aqui, é só isso aqui, eu vou te dar, inclusive. Eu vou te dar. Você não precisa nem produzir isso aí. Exatamente. Tô te dando. Daí se percebe muito bem que ele entendeu, mas não quer perder o que tem. Não larga o osso, né? Não larga o osso. Senão eu vou perder o meu conforto, vou ter que dividir o meu conforto todo com todo esse pessoal que, tipo, eu não dividi até 3 segundos atrás. Por quê? Muito legal. É esperto, cara. Esse roteiro é bem esperto, porque ele joga as coisas bem de levinho, assim, bem sutil, bem por trás, assim, mas tá tudo ali. Se você cavocar... Tipo, tirar aquele pouquinho de terra assim de cima, você já começa a enxergar coisas, né? Ele tem uma máscarazinha, assim. Inclusive, eu falei máscara, eu lembrei. No final do episódio, a menina fala pro Spock, né? Eu não gostei do nome máscara, eu acho... Filtro, não, também. Filtro, não gosto, tal. Eu prefiro a palavra protetor. Né? E o Spock fala, não é tão preciso, mas ela representa melhor a função principal, né? Cara, isso aí é 68, 69 talvez esse episódio, acho que 68, mas enfim. Antes de 70 esse episódio, e é uma discussão que a gente tem muito ferrenhamente hoje em dia, né? Eu não posso usar a tal palavra porque essa palavra não representa isso, ou eu não gosto do som dessa palavra, essa palavra me ofende de certa maneira e tal. E o argumento do Spock eu acho muito preciso. Olha, não é a maneira mais precisa de representar sobre o que a gente está falando. Existe uma palavra que representa exatamente o que a gente está falando. Essa outra não é tão efetivo. Não é uma palavra tão efetiva. Ela pode representar melhor o sentimento, pode representar melhor a intenção, mas ela não é tão precisa quanto a palavra correta, né? A palavra certeira, né? A palavra original. Mas muito interessante isso mesmo. Realmente hoje em dia isso acontece muito, né? As palavras estão cada vez mais tendo mais significados. Né? Daqui a pouco, sei lá, ou menos significados. Tem palavras que a gente não se usa mais essa palavra, porque alguém se sentiu ofendido uma vez na história por essa palavra e a gente não pode mais usar. Sim. A Uhura, certa vez, falou pro Abraham Lincoln, né, que
eu venho de um tempo onde as pessoas não tem mais medo. Não tem mais medo de palavras, né? Eu acho que a gente podia aprender um pouco com a Uhura nesse episódio, né? E parar de ter medo das palavras e simplesmente usar as palavras quando elas cabem na situação, né? Essa é a palavra que foi criada para representar isso? Ok. Então vamos usar essa palavra sem medo das palavras, né? As palavras estão aí para serem usadas, né? Óbvio que se existe a intenção de ofender ou magoar ou prejudicar uma pessoa de certa maneira, aí o problema está na intenção, não na palavra. Sim. Né? Tá em como a pessoa usou a palavra para criar algum mal. Não na palavra em si, a palavra é só a palavra. Né? Acho que a gente podia ouvir mais a Uhura. A Uhura tinha... Saúde, Tico. Muito obrigado. Mas é verdade. Cada vez menos as palavras estão perdendo significado, outras estão ganhando muitos outros significados. Redistribui o peso das palavras, deixa todos mais ou menos com o mesmo peso e tá tudo em ordem, né? Um outro, falando em palavras e diálogos, né? Logo no comecinho, o pai da menina principal, né? O dono da Cidade das Nuvens e tal, ele tá se apresentando lá pro Kirk e pro Spock, né? E aí ele fala... Porque a cidade é conhecida por ter muitas obras de arte e tal, né? Ele fala, e esta é a maior obra de arte da cidade X e tal, não sei o que, minha filha, blá blá blá, né? E aí ela vira pro Spock e fala assim, eu nunca conheci um vulcano antes, né? E tal, ele fala, e eu nunca conheci uma obra de arte. Até o Kirk olha pro Spock assim e fala, caramba, Spock me deixou pra trás nessa, viu? Muito bom. E uma coisa realmente muito legal nesse episódio também é justamente que o tempo todo algumas coisas são meio contraditórias, não digo contraditórias, tem uma certa ideia estabelecida e logo em seguida é quebrada. Por exemplo, logo no início, quando eles descem no planeta, eles estão olhando lá para as nuvens, que sociedade maravilhosa, né? Como uma sociedade extremamente pacífica, onde a violência foi totalmente erradicada, onde só existem pensadores, estudiosos e filósofos. Aquela história do filósofo rei, né? Onde se tivesse um rei que fosse filósofo e estudioso, o mundo seria maravilhoso e assim por diante, né? Logo em seguida, tem os mineiros, né? Que tentam pegar o Kirk e o Spock e tudo mais. Logo em seguida vem o pessoal da Cidade das Nuvens e mata o pessoal. Mata o pessoal. Depois também tem ela falando, aqui a gente não tem violência, eles estão torturando a menina na sala do lado, né? Tipo, oi? Exatamente. É uma das coisas mais interessantes e legais desse episódio é justamente isso. Essa ideia de que essa sociedade maravilhosa e perfeita e justa e assim por diante é toda pacífica e tudo mais. Logo em seguida você vai lá e quebra essa ideia, mostrando que não é isso, né? E o tanto que você pode argumentar que, não, eu não faço isso porque tal coisa, olha como eu sou bonzinho porque tal coisa, né? E você consegue realmente vender essa ideia de que você é essa pessoa ideal e perfeita e tal, mas por baixo dos panos a gente vê que não é bem aí, né? Tudo é argumentável, né? Mas uma hora você tira o véu de cima e você vê a cara de verdade do bicho, né? Tem um pequeno detalhezinho, assim. O vermelhinho que faz questão de morrer, né? Eu vim fazer meu papel e eu vou me matar como um bom vermelhinho. E, ele é pego, né? Porque ele tava lá fazendo um atentado lá, botando a faquinha dele lá na parede e tal. E aí ele vai ser interrogado e tal. E aí ele fala alguma coisa. E o outro pergunta, você tá sendo muito esperto e tal. Ele dá você não é inteligente o suficiente pra isso, uma coisa assim, né? E ele fala, porque foram vocês que nos falaram que nós não temos capacidade pra isso e tal, pra ser esperto e tal. Então, assim, mesmo esse cara que
Teoricamente, não é bem burrinho, né? É o cara burrinho, né? Porque foi tirado da sociedade, porque respira o gás maligno e tal, não sei o quê. Mesmo esse cara tem uma esperteza de pensamento, de tipo, dar uma retrucada ironizando o cara, né? E que até o outro que se julga super esperto não pegou na hora, assim, né? Ele, tipo, beleza, e segue a vida, né? É bacana isso. Os seguranças, né, os guardinhas lá da cidade, eles não são os grandes pensadores, eles são o pessoal lá de baixo. Que esses ganharam um pouquinho mais de permissões ali, olha, vocês podem andar por aqui e tal, vocês vão trabalhar aqui em cima. Então eles falam um pouco melhor também, né? É legal como eles conseguiram, através da maneira como esses personagens menores falam, identificar qual que seria essa classe social deles, né? Olha, você não é o cara lá de cima, você também você é o pessoal do meio aqui, né? Você é lá de baixo, só que você tem acesso aqui em cima. Você cresceu um pouquinho na hierarquia. Você tá um pouquinho assim, você tá em cima do ombro daquele outro ali, né? Só isso aqui. E só da maneira como eles falam, a maneira como eles argumentam, né? Um dos caras vai falar, olha, encontrei o outro lá na cela da menina e tal, né? E ele argumenta, olha, eu vi, mas ele só recobrou os sentidos quando eu mexi nele, então a gente não sabe pra onde eles foram, né? Não é um cara que não consegue explicar o que ele viu, né? Ele chegou e relatou, olha, aconteceu isso e isso. Né? O cara, o mineirão lá de baixo, que tá enfiando a mão na terra lá pra arrancar os negócios, ele não consegue falar com essa... Mal consegue falar mesmo. Ele mal consegue falar, mim pegou pedra. Né? Bem isso mesmo. É bem bacana, cara, esse cuidado que eles tiveram com... E é um detalhe pequeno, mas como funciona, né? E aí, Chico? Uma coisa, um outro detalhe que eu achei interessante também é a retratação dos personagens, justamente além do discurso e tudo mais. Isso também é expresso visualmente, não só no cenário, mas nos próprios personagens, né? Você vê que os pessoal que são, por assim dizer, legitimamente das nuvens, né? Como é o caso da menina lá e do pai dela, eles são mais fracos, magrinhos e tudo mais. E o pessoal... Bem reparado, é verdade. O pessoal da mina, os guardas e tudo mais, eles são bem mais altos, mais fortes. Mais fortes, é verdade. Bem reparado, é verdade. O pessoal bem de obra manual, né? Sim. Bem bicho mais parrudo, assim, né? Bem que aguenta um tranco, isso. né? É verdade, bem reparado. Vê até pelo rosto deles, são... mais brutos, mais assim brutos, mesmo, né? Aguenta o tranco, né? Tanto que a hora que o Kirk bota os dois lá pra cavar, né? Tá na ponta do phaser, assim, né? Agora eles vão cavar e tal, não sei o quê. Que inclusive no roteiro original existe essa cena também, só que em vez do Kirk botar os caras pra cavar e respirar o gás lá do negócio pra ficar todo mundo bravo e sair no murro, porque esse é o grande plano do Kirk, é sair todo mundo no murro, porque eu quero ver se eu rasgo a camisa ainda antes do fim desse episódio. Ele realmente bota os dois sentados na mesa do hospital lá, né, no roteiro original, pra eles conversarem. Meu, resolve isso aí, vocês, precisa resolver esse problema. E tal. Então é um Kirk que, na ponta do phaser ainda, mas é um Kirk que dá as ferramentas pra eles resolverem o problema. Olha, o problema tá aqui. Sentem e resolvam. Vocês precisam de 2 cadeiras e uma mesa. É isso que vocês precisam. Tá aqui os recursos para vocês resolverem o problema de vocês. Fica sentado aí. O que, mais uma vez, sentar para conversar é importante, né? Porque enquanto os dois ficam longe um do outro e tornando o outro o grande inimigo, né? É fácil você tornar ele um monstro, né? Mas quando você tá um na frente do outro para realmente ver que os dois são pessoas normais. São iguais, né? São iguais. Daí muda as coisas, né? É legal, cara. Gostei desse episódio. E aí, quanto você vai dar pra esse episódio? Eu gostei muito desse episódio. Esse episódio em si não sei o quão bom ele é, mas ele traz tanta coisa legal e traz tantos cuidados, sabe? Detalhezinhos legais, interessantes.
Putz, eu vou dar um 4 e não sei, a minha nota foi pras nuvens, viu? Uma nota nas nuvens. Exato. Eu vou dar um 4,25. 4,25. Eu vou dar um 3,75. 3,75. 3,75 eu acho bom. Pra ficar na média de 4. 4 é uma boa nota. Entendi. É isso aí, muito bom. Mas realmente esse episódio foi muito bom. Muito legal Principalmente os temas, como ele trata as coisas, é muito bom. Vale muito a pena Vale. assistir. Podia ter mais McCoy só, mas... Sim. Podia ter mais McCoy aqui com a gente, sentado aqui no meio da gente. Exato. Podia ter McCoy em qualquer lugar. Então, obrigado por nos aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.